Olá pessoal, meu nome é Roberto Cohen e eu quero explicar para vocês por que é importante vocês fazerem esse curso da base de conhecimento. Mas antes quero explicar para vocês o que é um cotidiano de um centro de suporte, até para vocês terem uma ideia das consequências que existem. A maioria dos centros de suporte que estão desorganizados fazem com que cada analista resolva os chamados do seu jeito. E o problema é que os usuários acabam escolhendo os seus campeões, aqueles que fazem de uma maneira melhor, que tem uma solução logo no primeiro contato ou alguma coisa parecida. Isso faz com que o usuário, ao ligar novamente, queira sempre falar com o seu campeão, o que desarmoniza os recursos dentro do centro de suporte. Em geral, as ações são muito reativas. Significa o quê? Como o usuário não dispõe de recursos para resolver os seus problemas por conta própria, ele acaba ligando para o centro de suporte. E o centro de suporte, por outro lado, como tem um alto volume de chamados, não consegue encontrar um tempo para se dedicar a alimentar soluções ou algum tipo de recurso que pudesse ser usado pelos usuários. Ou seja, o time está sempre sem tempo e na correria. Ninguém cria procedimentos para ajudar a resolver problemas, exceto alguma coisa para uso próprio. Quais são as consequências disso tudo? É que há uma baixa produtividade dentro do centro de suporte. E isso significa, então, mais gente para ajudar a resolver problemas. Só que isso é um cobertor curto. Ou seja, o orçamento é um só. Se a gente precisa de mais gente, os salários vão ser diluídos, os salários vão ser menores. O pessoal vai começar a usar software gratuito em vez de ter recursos para comprar softwares bons, sem limites. E a equipe não tem condições de fazer treinamento. Claro, porque não tem grana. Outro problema também. Há uma alta rotatividade dentro desses centros de suporte. E isso significa despesas novamente com recrutamento, com seleção, despesas com integração desse funcionário ao seu novo ambiente para que ele aprenda como operar com o sistema, como operar com as ferramentas e tudo mais. Outras consequências que a gente vê são problemas políticos. Claro, vou falar com seu chefe, vou cancelar contrato e, obviamente, há aquela situação real de perda de clientes. Quando se perde cliente, o que acontece? Tem menos grana. Tem menos grana, menos salários no suporte, mais softwares gratuitos. É essas coisas que a base de conhecimento vem resolver. O que é necessário, o que a gente vai ver nesse curso? Nós vamos ver o processo de administração de uma base de conhecimento. Quais são os processos que precisam ser definidos? Nós vamos ver um manual de estilo, ou seja, quais são as palavras que a gente deve usar, como a gente deve usá-las. Nós vamos ver também a arquitetura da informação, como as informações devem ser dispostas, por exemplo, num site que esteja disponível para o usuário. Mas, se vocês são gestores, vão ver também como motivar a equipe interna a usar a base de conhecimento. E como motivar também os seus usuários para que eles procurem na base de conhecimento, liguem menos para a gente. Se ligarem menos para a gente, nossa produtividade aumenta, a gente pode ter uma menor quantidade de pessoas ganhando mais e fazendo outras coisas mais inteligentes ainda por cima. Também vou ensinar a vocês como lidar com as resistências que vão acontecer. Como monitorar a evolução ou a involução, é real, porque as coisas podem piorar e isso é que vocês têm que administrar. Como obter o apoio da diretoria para o projeto de vocês de base de conhecimento. Quais são as ferramentas que existem para isso? Existem muitas, eu vou falar só algumas, tá? E quais os exemplos que vocês podem olhar para, de repente, copiar ou se basear neles para fazer o seu próprio projeto de base de conhecimento. A gente vai ver como selecionar o conteúdo para que ele seja um candidato a fazer parte da base de conhecimento, como é que vocês vão redigir um artigo, se vale a pena usar
ou não vídeos, em que momentos vale a pena usar vídeo e como realizar uma melhoria contínua. Alguns comentários. Olha, a base de conhecimento é o Red Bull do suporte técnico de vocês. Para os mais velhos, posso até brincar e dizer que é o Viagra, tá bem? Por quê? Porque a base de conhecimento agiliza o tempo de atendimento. Aumenta a produtividade. Alguns chamados podem ser resolvidos de 42 minutos para 2 minutos. E eu vou mostrar para vocês, eu vou dar exemplos reais que aconteceram na minha empresa. A base de conhecimento, de uma maneira bem simples, é o local onde se armazena e se atualiza respostas e dúvidas, soluções a problemas e procedimentos e coisas desse tipo. A grande vantagem é que ela libera os analistas para atividades mais inteligentes, como, por exemplo, projetar chatbots, que é uma coisa que está muito em voga hoje em dia, analisar Big Data dentro da base de conhecimento, ou seja, novas oportunidades de negócios junto aos clientes, verificar as tendências, trabalhar em projetos como inteligência artificial ou reconhecimento de voz, scripts de automação, uma série de coisas. Essa é a parte nobre de um centro de suporte. Aliás, sem centro de suporte, não tem chatbot, não tem assistente virtual, porque essas ferramentas precisam de uma base de conhecimento. E como funciona o curso? São vídeos comigo, agrupados em temas que eu considero importantes. Existe um fórum para debates e questionamentos e existe uma prova de avaliação no final, claro. Não é difícil montar uma base de conhecimento. É meio trabalhoso, mas se vocês sabem o que devem fazer, vocês conseguem chegar lá. E principalmente os resultados começam a aparecer. Quais são os resultados? Uma maior produtividade da equipe, maiores salários, mais inovação e assim por diante. Por que vocês devem fazer esse curso? Existem vários processos dentro de um centro de suporte. A base de conhecimento é um dos mais importantes. Pouca gente tem uma base de conhecimento que seja estruturada, monitorada, atualizada e acompanhada. Então, alguns lugares podem até montar uma base de conhecimento, mas eles falham nisso. Eu já disse para vocês, a base de conhecimento é a gasolina da produtividade. Isso vai conduzir vocês a inúmeros benefícios indiretos que eu já falei. Mas principalmente para você que está me assistindo, isso vai projetar a sua carreira. Pouca gente sabe construir uma base de conhecimento e espero que ao final desse curso você seja uma delas, tá bem? Forte abraço e nos vemos na próxima aula.